Nós somos a família, parte da família de Marcos Soares Moreira. E hoje eu venho ver meu irmão está desesperado, porque ele está... Me prenda novamente. Não estou com medo. Porque ele está sendo ameaçado amanhã tomar uma surra no banho de sol. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, amigo, a coisa vai ficar bonita ao contrário. Fala, seus mal diagramados! Os últimos dias foram essenciais para criar o mínimo de consciência de classe naqueles que ainda acreditam que estão no mesmo patamar do Jeff Bezos apenas por terem uma SUV branca e um boleto de 240 prestações de um apartamento de 50 metros quadrados. Se não criarem agora, eu desisto. Nunca mais essa janela de oportunidade será aberta novamente. Digo isso porque a parcela dos brasileiros que ainda tem alguma vergonha na cara se indignou com o playboy da Porsche, que colidiu na traseira de um Sandero, matou o motorista de aplicativo e fugiu do local tranquilamente com a mamãe. A polícia sequer obrigou o Fernando Sastre a fazer um teste de bafômetro e deixou que ele fosse sem escolta buscar atendimento hospitalar para um suposto corte na boca que deve ser microscópico, pois quando o sujeito apareceu, ele estava mais intacto que eu após uma partida de futebol society. E pior, o cidadão não foi para hospital coisa nenhuma, apenas evadiu do local do acidente com vítima e partiu para descansar em casa. Compreendo, foi um dia cheio. Após uma noitada de pôquer, racha e causar a morte de um trabalhador, nada como dar aquela dormidinha em casa para relaxar. Agora, se o CEP e a cor dele fossem outros, talvez ele estivesse descansando uma semana, mas dentro de um caixão. A semana também foi repleta de casos que podem mostrar que o crime compensa, dependendo quem você é. O gangster Sérgio Moro começou a ser julgado no TRE do Paraná sobre abuso de poder econômico na campanha de 2022. Ao que tudo indica, na República da Lava Jato, ele pode ser absolvido. Agora é esperar o TSE dar ao marreco o mesmo destino de Deltan Dallagnol. E tivemos ainda Jorge Cajuru revela o tamanho da piroca de Silvio Santos. Patriota valentão que está preso tem medo de apanhar no banho de sol. E Merval Pereira tenta elogiar Moro e o humilha. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve, galãs e galoas! Sérgio Moro começou a ser julgado pelo TRE do Paraná nesta semana por uma ação movida pelo PL e também pelo PT, que acusa o marreco de abuso de poder econômico durante as eleições de 2022. Os partidos alegam que ele teria se beneficiado da pré-campanha presidencial abandonada, que concedeu projeção nacional para levar vantagem sobre os demais concorrentes ao Senado do Paraná. Mas no berço do lavajatismo, o cônjuge tem tudo para ser absolvido, até porque alguns daqueles juízes devem usar camiseta do Morobloco por baixo da toga. O que prova que justiça no Brasil é mais pautada em classe, ideologia e camaradagem do que em conhecimento técnico jurídico. Agora, resta o Tribunal Superior Eleitoral reparar essa previsível lambança e dar a Moro o mesmo destino do Dallagnol, que após ser cassado passou um mês inteiro rodando Curitiba, feito doido, em cima do inesquecível trenzinho carreta corrupção. Tem quem até nem queira a cassação do senador. Esses acreditam que mais vale um marreco manco, que só é amigo do Alessandro Vieira no Congresso, do que a possibilidade de vitória de Michele, Paulo Martins ou da própria Rosângela Moro numa próxima eleição suplementar para senador no Paraná. No entanto, quem realmente sentiu o baque da possibilidade do Moro cair em desgraça foi Merval Pereira. Na Globo News, o jornalista, que é também presidente da Academia Brasileira de Letras, a ABL, olha que coisa, mostrou como domina muito bem o português e, ao tentar defender o ídolo, acabou por insinuar que ele é um completo asno. Sorte que Merval não é oficialmente o advogado do Sérgio Moro. Conseguiu ser um pouco menos eficiente que a Chiquinha defendendo seu Madruga no Chaves. É impossível você dizer que ele fez a pré-campanha com a intenção de um dia ser candidato ao Senado e se aproveitar dessa pré-campanha. É impossível dizer isso. E mais, conhecendo o Moro como nós conhecemos, publicamente, ele sempre sonhou ser candidato a presidente. Ele não foi candidato a presidente porque não deixaram, porque o partido passou-lhe a perna, porque ele é ingênuo politicamente e foi atropelado pelos políticos tradicionais. É só isso. Dizer que ele fez isso para obter vantagem na campanha ao Senado é uma coisa completamente sem sentido.
Velha briguenta, se aproveita porque meu pai é anêmico e magricela. Sempre bate no meu pai porque é um velho e reumático. Eu queria falar sobre uma das maiores mentiras já contadas na história desse país, que são as mentiras contadas sobre o meu avô. Faz pelo menos uns 40 anos que falam que o meu avô é o maior ladrão da história do Brasil. Mas ninguém, nunca, em nenhum momento, apresentou uma única prova que ele tenha roubado um único centavo. Eu queria desafiar essas pessoas, inclusive não só essas pessoas, todos os brasileiros e, sinceramente, absolutamente todo mundo. O mundo inteiro tem o desafio de procurar, encontrar e denunciar e mostrar uma única prova de que o meu avô roubou algum centavo na história de vida dele. Liga pro trouxa do Moro e pro trouxa do Dallagnol e pergunta onde é que estão as provas. O Dallagnol, inclusive, disse com todas as letras: não temos provas cabais, temos apenas convicção. Nem no processo em que ele foi preso em 2018 apresentaram alguma prova. Não tinha prova contra o meu avô. Denuncie se você tem a prova. Se você tem absoluta certeza que o meu avô é um ladrão, denuncie. Agora tem um outro mala lá que tá falando contra o Alexandre de Moraes, que tem informações e que se acontecer não sei o que, vai soltar as informações dentro de 72 horas. Vocês adoram 72 horas. Para de blefar, cara. É simples. Mostra informação. Você tem a prova contra alguma coisa? Mostra. Pra que você vai ficar escondendo a informação? Você só esconde a informação se você de fato não tem, é só um blefe. Então fica aí o meu desafio a essas pessoas que acham que podem fazer o Brasil e os brasileiros de refém na ameaça gratuita sobre tenho informação, se acontecer alguma coisa eu vou jogar a informação. Então joga a informação, cara. O que tu vai perder com isso daí? Na verdade, você tem a ganhar. Você vai, de novo, novamente, você só vai ganhar mais dinheiro porque você vai ser o salvador da pátria da direita, apresentando essas provas que vocês tanto querem, né? Não é oficial, mas o Brasil é um país de castas. A divisão se dá principalmente pelo seu CEP, número de zeros na conta bancária e, claro, cor da pele. Dependendo do combo que você possuir, a justiça pode ser mais dura ou até omissa. No caso do motorista da Porsche, que dirigia apenas 3 vezes acima da velocidade permitida numa avenida da zona leste de São Paulo e arregaçou a traseira de um Sandero, levando a óbito o motorista de aplicativo Ornaldo Viana, era evidente que a impunidade teria grande chance de ocorrer. O caso é um verdadeiro escárnio, uma sucessão de fatos que reforçam que aqueles que têm grana podem cometer as maiores atrocidades neste país. É a materialização do meme do coreano. Crime ocorre, nada acontece, feijoada. Logo após o acidente, Fernando Sastre, herdeiro de uma construtora, evadiu do local a bordo de uma Mercedes com a mamãe, sem fazer teste de bafômetro, após alegar que iria para um hospital a 15 quilômetros de distância dali para receber atendimento para um ferimento na boca. A polícia militar do Tarcísio, que passa a rajada em mãe de 6 filhos na Baixada Santista, liberou o pobre garoto rico que nem para o hospital foi. Apenas relaxou em seu colchão de molas ensacadas no emergente bairro do Anália Franco, versão paulistana da breguice de vidros espelhados da Barra da Tijuca e Águas Claras. Quase 2 dias depois, e totalmente recuperado após causar a morte de um pai de família de 52 anos, o Pleiba reaparece, vai à delegacia e reconhece que estava acima da velocidade sim, mas só um pouquinho. Verdade, eu não sou perito, mas quem alega que Fernando dirigia acima de 70 é invejoso por ele ter uma Porsche. Já a advogada do condutor da Porsche debochou da polícia e disse que quem deve provar a embriaguez é o Estado. E não é que ela tá certa, o problema é que o Estado não teve nenhum interesse nisso. Já se o Sandero tivesse arregaçado a Porsche, a história teria um final completamente distinto. A gente vai mandar nota, pessoal. A gente não vai se manifestar porque a gente não tem nem nada pra falar. Tá bom. A gente não tem laudo, ainda não saiu nada. Karine Carlos Garcia. Karine. Ainda não. Sim. Com licença, por favor.
Vossa Excelência sabe melhor, ou tão bem quanto eu, que no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 277, estava escrito que todo condutor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização será submetido ao teste de alcoolemia. Veja que o legislador tinha utilizado o verbo ser com tamanha imperatividade que ele não usou o verbo poderá. Era obrigatoriedade. Então, no direito coletivo, dirigir não é um direito, é um privilégio, por isso que o nome da primeira habilitação é permissão. Se no poder de fiscalização você parar um motorista e ele se recusar, a recusa dele deve ter o poder de presumir que ele fez uso. Aí é legislar em defesa da vida. Volto a repetir, ipsilíteres, todo condutor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização será submetido ao teste. Não fez, eu vou presumir que você está sob influência do álcool ou substância de efeito psicoativo que determine dependência. Aí é legislar em defesa da vida. Aí é sim proteger a vida humana. Mas não, nós fizemos foi, arranca-se o verbo ser e coloca a faculdade. E aí passa para a população, que infelizmente o pobre vai fazer o teste do bafômetro e o rico não vai fazer. Cajuru é aquele típico amigo que você não deve contar muitos detalhes da vida. O risco é que menos de 24 horas depois sua intimidade esteja circulando até no grupo das suas tias evangélicas, que sabe lá como o cara vai dar um jeito de descobrir o contato só para deixá-las escandalizadas. E é por ser um jornalista transparente, do tipo que não é homem, é jornalista e que não omite informações sigilosas nem dos amigos que tem tatuado na pele, que o senador Boiano é também uma grande fonte de entretenimento dentro e fora do Congresso. Em um podcast, o parlamentar fez uma revelação surpreendente sobre o tamanho da piroca do Silvio Santos e sobre como o patrão tinha o costume de levar uma mulher diferente, ou até duas, a cada fim de semana para sua residência em Miami, mesmo casado com a dona Iris Abravanel. Cajuru foi além e expôs que Hebe Camargo teria dado para Silvio no começo da carreira e que ele ainda desejava ter um little business com Adriane Galisteu. Mas essa não teria cedido aos encantos do apresentador, apesar dele ser, digamos, volumoso. Que de acordo com o senador, que fique claro para constar nos autos de eventuais assédios judiciais, a amiga gosta e muito. Essa fala do Cajuru é perturbadora em vários sentidos, né? Primeiro, porque nos faz mentalizar o Silvio pelado, transando com a Hebe. E, segundo, porque ao expor a intimidade de Galisteu, nos leva a imaginar que o Ayrton Senna era bem dotado. Eu era mais feliz antes de ver e saber de tudo isso, mas como eu assisti, vocês verão também. Fala, Matias! Fala, papai. O que é pirocudo? O que é pirocudo? Ah, é um cara que tem um membro avantajado. Como uma pata ou focino grandes? Membro é o órgão genital masculino. Mas o que o Silvio fazia? O que o Silvio fazia? Eu vou golar! Oi! Não entendi. Deixa pra lá, vocês são estranhos. Não, você não sabe do que eu tô falando. Tá tudo bem. Porque eu respondi uma pergunta em um programa nacional, que eu não vou nem dizer o nome, onde se questionou o seguinte: Cajuru, você é sincero demais, é verdade que o Silvio Santos tentou comer a Galisteu e brigou com ela por causa disso? E eu falei, não, é verdade que o Silvio estava afim dela, queria passar um sábado com ela em Miami, que é o que o Silvio fazia de vez em quando. Ele nunca ficava com a mulher 2 dias. Ele levava a mulher para Miami de sábado para domingo e voltava domingo. Então era uma noite só. E ele pegou muita gente, evidente. Até porque aquilo que mulher gosta de documento, o Silvio tem maior do que todo mundo. Tanto que a Hebe falou para Galisteu, você gosta disso, o Silvio tem isso aqui desse tamanho. Você acha que eu não dei pro Silvio quando era nova? Claro que eu dei. A Hebe falou isso. No camarim nosso. Eu morri de rir. Se eu estiver mentindo, eu quero que Deus tire o meu olho. O único olho que eu tenho. Que me torne cego. E a Galisteu, eu a defendi. Porque eu disse, não, senhor. A Galisteu mandou o Silvio tomar naquele lugar. Ela nunca teve relação sexual com ele. Ela não aceitou, por mais que ele paquerava e chavecava ela. E a Galisteu é digníssima. É sacanagem dizer que a Galisteu foi biscate com a Ayrton Senna, que ela foi garota de programa. Pelo contrário.
Desocupado, convicto e amedrontado com a prisão, Bolsonaro passou a semana em um dos estados que é mais bem-vindo, Santa Catarina, que empata tecnicamente com Goiás e Paraná. Por lá fez uma jet skiata, evento que costuma reunir membros honorários da Associação Brasileira de Micropenia, e conseguiu o improvável, que é deixar a água de Balneário Camboriú ainda mais contaminada com coliformes fecais. Foi aclamado por populares nas ruas e deve ter comido uma cuca e se sujado todo com açúcar para emplacar aquela cena típica do cidadão simprão, que só otário que cai em golpe do Pix ainda acredita. Só que uma visita a esse estado não estaria completa se o mito não aproveitasse a situação para cometer xenofobia e recomendar que os nordestinos que moram na região e votam no PT voltem para suas terras. É engraçado que quando baianos foram colocados em trabalhos análogos à escravidão nas vinícolas gaúchas, Bolsonaro não recomendou que eles voltassem para suas cidades para escapar dessa condição. Pelo contrário, para ele, nordestino bom é justamente nordestino explorado em campo de concentração de produtor de vinho e que não tem o direito nem de votar. Por esse tipo de fala que eu não me comovi quando, nesta mesma semana, o excrementíssimo declarou que prefere morrer a ser preso. Por mim, as duas alternativas são ótimas. Bem que ele poderia meter o Getúlio, mas sabemos que essa bravata irá se materializar no máximo em mais uma internação por obstruir as tripas com camarão para tentar fugir da cadeia. E se for preso, eu rezo demais para que o sujeito pare no sistema penitenciário de algum estado do Nordeste. Eu nunca te pedi nada, Deus. Você pode ver, porque tem uma migração aqui, é do Nordeste pra cá, não daqui pra lá. Você vai vir aqui pra botar na esquerda? Fica lá, pô. Uma maravilha lá. Outro bravateiro contumaz do momento é Silas Malafaia, que a cada vídeo emocionado consegue o verdadeiro feito de desafinar mais que o Zezé de Camargo ao vivo. Assim como o mito, ele falou sobre a possibilidade de ser preso. Mas o suposto pastor, ao que tudo indica, não tem medo de puxar uma etapa e dormir de conchinha com algum detento que atende pelo vulgo Jurandir Morcegato ou Wallace Charmosão. E antes que essa situação se concretize, Silas pretende cair atirando. Não literalmente, porque suponho que ele não seja tão burro quanto o Roberto Jefferson foi ali com a Polícia Federal, né? O que ele nos revelou nos últimos dias foi que, caso pare na detenção, teria um dossiê para revelar todos os podres da alta cúpula da nação brasileira. Típico jogador de pôquer, né? Flertou, pois sabe que a chance de ir pra cana em cana é alta. Então, tal qual um textor evangélico, anuncia que em mais 72 horas apresentará todas as provas das fraudes que colocarão os inimigos em maus lençóis. Se eu fosse o Xandão, agora faria a vontade do cara e prendia, só pra ver que o pendrive de denúncias tem o mesmo conteúdo daquele levado pelo Bananinha para o Catar. Discografia do Forfã, todas as edições da Summer Electro Hits, melhores do Mastruz com Leite e filmes pornôs do Alexandre Frota e Matheus Carrier. Eu não tenho medo de ser preso. Nenhum. Eu estou preparado psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Ainda vou dizer mais uma para vocês. Tem um vídeo meu gravado na mão de algumas pessoas. Se me prenderem, amigo, a coisa vai ficar bonita ao contrário. Sabe? Até isso eu tô preparado. Sabe? E até Bolsonaro, tá? Tô dando aqui para você. Até Bolsonaro tem vídeos gravados, tá? Se for preso, vai ser solto. E aí os caras vão ver o problema que eles vão arrumar. Só isso. Mais nada. Então eu não tenho medo. Olha, se eu tivesse medo, eu não falava o que eu falei na Paulista. Evangélico bolsonarista virou um estorvo para a sociedade. Até mesmo alguns cristãos estão absolutamente de saco cheio desse histrionismo e o eterno delírio de que eles precisam travar uma luta do bem contra o mal. E que o PT quer fazer nossas filhas mijarem de pé no mictório do banheiro unissex das escolas. Embora minoritário, esse movimento de pastores que não trocaram Jesus pelo Olavo
existe, e expõe que religiosos que insistem em usar os templos como diretórios de partido político precisam ser denunciados. Nilson Gomes, por exemplo, chegou a se emocionar ao dizer que é um absurdo que igrejas virem adeptas do clichê bandido bom é bandido morto. Afinal, que moral uma igreja que apoia políticos do PP e do PL, partidos com mais bandidos que na penitenciária de Tremembé, teria para sustentar esse tipo de discurso? Orlando da Michel vai além, aponta que os evangélicos são os que mais compartilham discurso de ódio e intolerância religiosa e reforça que é abominável que as igrejas sejam usadas apenas para dominação e poder. Está integralmente correto. Gostava mais de evangélico quando eles achavam que tudo que não fosse gospel era música do mundo, filme satânico, livro do capeta, metiam outdoor apócrifo na marginal Tietê dizendo que TV era a imagem da besta e isso era muito melhor. Agora não. Com a teologia do domínio, os manos querem se infiltrar em tudo. É carnaval, funk, sertanejo, novela, ex-vídeos, orgia, rinha de galo. Vai ter um dia que vão naturalizar até a boca de drogas gospel. E não será absurdo, porque o Complexo de Israel, no Rio de Janeiro, já é um dos primeiros passos rumo ao narcopentecostalismo. Não tenho nada contra se você votou no outro que perdeu, não quero nem saber em quem você votou. O voto é secreto, é livre e é democrático. E você exerceu a sua obrigação e o seu direito de cidadão. Não é disso que eu estou falando, mas eu não posso me calar e eu não vou me calar com pastores e igrejas que para apoiar candidato faz arminha com a mão. Pastores lá em São Paulo fizeram selfie. Levanta toda a igreja, todo mundo ficou em pé, faz todo mundo assim. E o pastor fazendo selfie de cima do púlpito. Como? Que evangelho é esse? Eu não posso e não vou me calar diante de uma igreja que transforma a frase diabólica bandido bom é bandido morto em frase sagrada. Essa frase não é sagrada. Nunca foi! Essa frase não é de Jesus! Eu sou pastor e eu preciso começar reconhecendo que, infelizmente, os evangélicos no Brasil protagonizam boa parte das intolerâncias religiosas que nós observamos na mídia, no nosso dia a dia, e isso é lamentável. Parece que a nossa religião, em algum momento, ela foi pensada simplesmente para a dominação e para o poder, e tudo aquilo que foge disso é abominável, e isso é muito triste. Eu quero citar também que não se trata apenas de uma questão de diversidade, é lógico que nós estamos aqui para tratar sobre esse tema, mas muitas vezes o discurso evangélico, infelizmente, também é carregado de intolerâncias, de racismo, de homofobias, e ciente de que no ambiente religioso evangélico existe essas dinâmicas de poder e existe essa sede pelo poder e pela dominação, foi que o nosso último presidente investiu tanto nesse segmento. E ele investiu nesse segmento com uma troca, porque sabendo ele que ia receber isso de alguma maneira também. Não sou extremamente nostálgico, mas de certas coisas eu sinto muita falta. Como da banheira do Gugu com Luísa Ambiel, Evair no Palmeiras e Bon Jovi quando ainda conseguia cantar. Com Rich Sambora, claro. Só que nada me dá mais saudades que os vídeos dos patriotários nos acampamentos em frente aos quartéis após as eleições de 2022. Situação que desagou naturalmente no 8 de janeiro e hoje nos brinda com eventuais vídeos de parentes dos presidiários desesperados por justiça e direitos humanos, para humanos direitos. Nesta semana, a irmã de um desses presos veio a público realizar denúncias sobre a situação delicada que Marcos Soares Moreira supostamente passa na penitenciária. Ele retornou à prisão após descumprimento da medida cautelar, o que, vamos combinar, de partida já invalida o pedido de ajuda, né? Mas ela explica que as visitas foram suspensas após uma desinteligência ocorrer na cela. O que resultou no seguinte: agora o valentão, o irmão da Maria de Fátima, pode tomar uma surra no banho de sol. Para saber se me compadecia ou não, eu procurei saber quem era o meliante e descobri que trata-se do patriota capixaba preso após o 8 de janeiro e detido novamente após gravar vídeo provocando Rosa Weber e Xandão. Para quem não se lembra, no vídeo ele dizia que tanto faz estar solto ou preso e que não temia a prisão, pois tinha perdido a libido e até a vontade de orar. Que me prenda novamente. Não estou com medo. Para mim é diferente estar aqui ou lá dentro. Mas eu jamais vou me curvar a vocês, bandidos, que têm o poder da caneta na mão. Porém, são bandidos.
Alexandre de Moraes, Rosa Weber, todos vocês aí são bandidos, vagabundos. Não vou me curvar a vocês. Quer me prender? Pode prender. Manda o PCC, que vocês apoiam e abraçam os parceiros de vocês me pegarem. Porque medo de morrer também eu não tenho. Eu estou aqui pra servir o meu país. Nem que seja uma vida. Pode mandar vir pra cima de mim. Essa bosta disso aqui que eu tenho, mínimo que eu tenho, não significa mais nada pra mim. Porque se vocês me tiraram tudo que eu tinha de mais digno, de mais precioso, que é a minha dignidade. Hoje, eu não tenho prazer de comer. Eu não tenho prazer de tomar banho e passar um perfume. Eu não tenho libido sexual. Eu não tenho desejo hoje nem de orar, infelizmente. Então pra mim é diferente. Vocês mandarem matar, vocês mandarem prender, só que vocês não vão me calar. Bandidos, criminosos, canalhas, corruptos. Vai chegar a hora de vocês. Nós somos a família, parte da família de Marcos Soares Moreira. Marcos Soares é um preso político, um dos presos políticos que vocês têm ciência, que retornou à prisão depois de um descumprimento de medida cautelar no mês de setembro do ano passado. E hoje eu venho ver meu irmão está desesperado, porque ele está... Me prenda novamente. Não estou com medo. Porque ele está sendo ameaçado amanhã tomar uma surra no banho de sol. Uma surra em uma tentativa contra a própria vida dele. Então eu peço desesperadamente que vocês me ajudem, porque a segurança do meu irmão, ela não está sendo preservada. Não tinha como destino desse falastrão ser outro. Desculpa Maria de Fátima, mas teu irmão praticamente implorou para estar preso. Não tem com que você se preocupar. Desista. Com essa insistência dele em estar atrás das grades, talvez apanhar no banho de sol seja até parafilia e ele tenha recuperado a libido. Bora respeitar. Quando participamos do Inteligência Limitada, César Calejon e eu fizemos uma análise sobre as medidas de Fernando Haddad como ministro da Fazenda e chegamos à conclusão que, num governo conciliador pós-bolsonarismo, não existe muita margem de atuação para evitar um novo teto de gastos, embora eu até acredito que o Haddad não esteja contrariado em manobrar a economia de forma austera e liberal. O corte gerou uma reação de Gustavo Gaiofato, que discordou respeitosamente de nós, é parte do jogo, não tem erro. Mas agora chegou a nossa vez de discordar de Gaiofato, que cometeu a seguinte análise: os entregadores de app seriam pequenos burgueses por serem proprietários de um meio de produção, no caso uma moto CG 125 com o tanque todo adesivado. Um entregador de aplicativo, por exemplo, não é um proletário. Ele é um pequeno burguês. Só que é interessante porque ele é um pequeno burguês, não porque ele tem uma lojinha, né? Porque essa definição está errada. O burguês é aquele que vai deter, de alguma maneira, algum meio de produção de trabalho. E o entregador, ele entra assim, teoricamente, né? Estou falando teoricamente. Sim. Teoricamente ele entra na categoria de pequeno burguês, por quê? Porque ele é detentor do meio de trabalho e não do meio de produção. O meio de produção, no caso dele, é o aplicativo. Porque é o aplicativo que é o atravessador dessa relação. Então, esse cara ele vai atuar desse jeito, e é por isso que a lógica de empreendedor, sabe? Essa lógica neoliberal de empreendedor de si mesmo, sabe? Essa lógica pega tão bem com ele. Poucas vezes vi uma fala de criador de conteúdo de esquerda ser totalmente refutada. Com a atualização das relações de trabalho, é bastante óbvio que o meio de produção é o aplicativo que precariza o motoboy. A moto é um instrumento que ele adquiriu por meio do próprio trampo. É como dizer que o pedreiro é pequeno burguês por possuir uma Makita, uma Saveiro 98 e uma parafusadeira da Bosch. A dialética existe justamente para que as análises evoluam com o passar dos anos e para que a gente não use Marx de forma estática, como se estivéssemos vivendo na Prússia pré-Bismarck. Até Eduardo Bolsonaro usou esse vídeo para debochar de Gaiofato numa situação que, apesar de me doer bastante dizer isso, o 03 tem mais razão que o camarada, que poderia ter sido humilde para reconhecer o erro, mas gravou outro vídeo que não melhorou absolutamente em nada o que havia dito antes. Preciso que a gente entenda uma coisa. Pequeno burguês não é a pessoa que ganha 40 mil reais no mês. Não é. Pequeno burguês não é uma condição moral. Pequeno burguês não é ser playboy. Pequeno burguês não tem nada a ver com o tipo de conduta específico que se tem na sociedade. Quer dizer, tem um pensamento pequeno burguês, né? A linha pequeno burguesa, que muitas vezes está ligada a essa defesa muito mais de uma perspectiva mais individualista, de uma perspectiva que está nesse caminho do liberal. A pequena burguesia,
ela é uma classe que, dentro da análise marxista, representa uma classe meio intermediária. Uma classe que não é nem detentora dos grandes meios de produção, mas ela não está inscrita na mesma dinâmica, na divisão social do trabalho que o proletariado. Por quê? A pequena burguesia vai ser o cara que é o lojista, vai ser o profissional liberal, vai ser essa pessoa que vai oferecer esse serviço de alguma maneira. Se você chegou até aqui, gosta do nosso canal e assiste as nossas lives, os nossos cortes, os piores e os vídeos on demand, entra aqui no nosso primeiro comentário fixado aqui no vídeo para nos apoiar. Tem o Apoia, tem o Seja Membro, tem o nosso Pix, nossa conta corrente, nosso PayPal. Nos ajude, é muito importante a sua participação, principalmente no ano de eleição, tá bom? Que a coisa vai ser uma guerra. Também nos siga nas outras redes sociais, TikTok, Twitter, Instagram e Facebook. Se inscreve no canal, tem muita gente que assiste que não é inscrita no canal. Se inscreve, precisamos chegar no 1 milhão antes das eleições, tá bom? E se você é um desses que ainda chora com os patriotários, eu só tenho uma coisa pra te dizer: não passarão.